Rádio Jornal. De 27 a 30 de novembro, aproveite tudo pro seu negócio e para sua casa no Mix Mateus Recife e Olinda. Flocão de milho gostosinho 400 gramas, 99 centavos. Café Melita 250 gramas, 6,99. Panetone Romanato Flop 300 gramas, 7,99. As melhores ofertas. Detergente P 500 ml, 1,65. Kit shampoo mais condicionador Scala 325 ml, 10,90. Cliente Mateus Mais tem descontos exclusivos. Informe seu CPF no caixa e aproveite no Mix Mateus. O consultório do Rádio Livre. Oferecimento Odontocap, referência em implante dentário, prótese e odontologia estética. Fone 3301-7830. Produtos igual, não complica, explica. Água sanitária é igual, o resto é conversa fiada. Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você, com Anne Barreto. Agora, 3h20. O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br. Atenção, homens! O consultório do Rádio Livre hoje vai tirar dúvidas sobre câncer de próstata, porque o que a gente quer hoje é esclarecer o que é mito e o que é verdade em torno desta doença que atinge mais de 60 mil homens todos os anos, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, tá? Para esclarecer essas dúvidas, que eu sei que você tem, né? Porque é uma doença que tem tantos tabus, tanto preconceito, eu sei que tem muitas dúvidas, tem muitos mitos, mas também tem muita coisa que é verdade. Então, para esclarecer tudo, nós estamos recebendo aqui o médico urologista Dr. Antônio César Cruz. Dr. Antônio é membro da Sociedade Brasileira de Urologia, é especialista em cirurgia robótica e professor da Faculdade de Medicina de Olinda. Dr. Antônio César Cruz, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Ana. Um prazer estar aqui mais uma vez com você e esclarecendo as dúvidas dos seus ouvintes. A gente que agradece sua disponibilidade em estar aqui conosco. Nós também estamos recebendo hoje nesse consultório Vitória Falabretti. Vitória é estudante de medicina e presidente da LAUP, que é a Liga Acadêmica de Urologia de Pernambuco, da Faculdade de Medicina de Olinda. Boa tarde, Vitória. Também seja muito bem-vinda. Boa tarde, é um prazer estar aqui hoje. Gostaria de agradecer o convite. A gente que agradece também sua disponibilidade em estar conosco nesse consultório. Como eu disse, já pedi aqui a atenção dos homens, quero também a atenção das mulheres, que eu sei que as mulheres que às vezes ficam, olha, tem que ir lá fazer o exame, olha, tem que ir no médico. Então, quem tiver dúvidas, quem quiser participar, escutou alguma coisa sobre câncer de próstata nova, que você não sabe se é verdade, não sabe se é mito, manda pra gente pelo nosso WhatsApp 991478520. Esse é o número do WhatsApp da Rádio Jornal e vou passar sua pergunta aqui para os nossos convidados de hoje e a gente vai saber se isso é verdade ou se isso é mito. Para começar, doutor Antônio, câncer de próstata é uma doença que só atinge homens idosos, mito ou verdade? Mito. A gente sabe que o fator de risco mais importante para o câncer de próstata é a idade. Isso é verdade. Então, quanto mais velho o homem, maior a chance dele vir a ter câncer de próstata. Mas existe câncer de próstata em homens de 42, 45 anos de idade. Principalmente se ele tem fatores de risco outros, como, por exemplo, raça negra, história familiar de câncer de próstata. Anne, se um homem tem uma história de um parente de primeiro grau de câncer de próstata, o risco dele ter câncer de próstata dobra. Se ele tem mais de um parente, isso aí vai para 5, 6 vezes. Então, importante aí já pensar nesse fator de risco que é a hereditariedade. Então, e se não for câncer de próstata, se esse parente de primeiro grau não tiver câncer de próstata, mas tiver tido um outro tipo de câncer, isso também pode aumentar a chance? Veja, aí a gente vai para uma questão mais detalhada, que é com relação a alterações genéticas, mutação de alguns genes que aí estão associados à mutação do gene de alguns casos de câncer de próstata. Então, em alguns pacientes, alguns homens, isso é uma coisa muito nova, muito recente, está se falando muito nisso de 2, 3 anos para cá, que é você fazer uma avaliação genética do homem que ele tem história familiar, que ele tem maior propensão, né? Por exemplo, quem tem história de câncer gastrointestinal,
câncer de fígado, câncer de mama. Então, existe uma mutação de um determinado gene e que se esse homem apresenta essa mutação, ele tem uma chance maior de vir a ter câncer de próstata. Doutor, é verdade que o câncer de próstata, ele dá sintomas ou não? Na verdade, no início não dá, né? Então, daí a importância da gente fazer a avaliação de rotina, a importância desse Novembro Azul. É bom esclarecer que não precisa ser só no mês de novembro que o homem vai procurar o urologista, né? Mas o mês de novembro ele foi voltado exatamente para essa campanha de detecção precoce do câncer de próstata. Conscientizar a população que precisa fazer uma avaliação de rotina, porque o câncer na fase inicial ele não dá sintoma. O sintoma, na maioria das vezes, se confunde com sintomas da hiperplasia prostática benigna, que é aquela próstata que cresce, que vai crescer em todo homem, e quanto mais velho for, maior a chance dele ter esse crescimento. Então, a maioria das vezes, esses sintomas são pelo aumento da próstata e não pelo câncer em si. E aí eu venho já falar em mito, que muitos homens acham que pelo fato de ter a próstata aumentada, tem mais propensão a ter câncer de próstata. São doenças completamente diferentes. Tá? Então, o câncer de próstata, no início, ele não dá sintoma. Então, é fazer a avaliação de rotina mesmo sem sentir absolutamente nada. Falando um pouquinho sobre a hiperplasia prostática benigna, gente, que é quando a próstata cresce, né, além do normal, mas não é câncer. Que tipo de sintoma os pacientes podem vir a ter, Vitória? Até pela sua experiência, que você está começando agora essa caminhada, mas já está se deparando com alguns casos. Um pouquinho, né? Então, a próstata, ela fica localizada abaixo da bexiga e a uretra, ela passa por ali. Então, à medida que a próstata vai crescendo, ela começa a apertar um pouquinho essa uretra. Então, geralmente, os sintomas principais são aquele jato partido, uma certa hesitância, uma dificuldade de iniciar, né? Aquela micção. Jato fraco também é bem dito, assim, apresentado no consultório. Geralmente são essas queixas mais urinárias que aparecem durante a hiperplasia prostática benigna. Justamente porque está bem aumentada ali e começa a apertar a uretra. Além disso, também pode aumentar, como que eu posso dizer, a pressão dentro da bexiga. E aí isso pode aumentar a chance de ter infecção urinária, entre outras alterações. E aí, quando chegam esses sintomas, o homem fica mais preocupado, Exatamente. né? Aí vem procurar o médico e, geralmente, ao decorrer da idade aumentando, né, vem aparecendo esse aumento da próstata, que é identificado facilmente através do toque, né? Falando no toque, o temido toque retal, é preciso sempre fazer o toque retal, doutor? É importante, porque existe câncer de próstata com o exame de sangue, que é o PSA normal. O PSA, sem dúvida, que ele vai aumentar muito a suspeição do câncer de próstata. Mas, mesmo com o PSA normal, não dá para a gente afastar totalmente a presença do câncer. Então, é importante você fazer as duas coisas. Fazer o toque retal e o PSA. É assim que a gente consegue maior índice de suspeitas de câncer de próstata. E o toque retal? Dói? Não, o toque é indolor, é exame físico, faz parte do exame físico, né? Eu costumo brincar com meus pacientes. Hoje em dia, a gente já tem algum tempo de urologia, de campanha aí, então assim, a resistência era muito maior. Mas graças a exatamente essas campanhas, né, de conscientização, que vocês são os grandes responsáveis pela divulgação dessas campanhas, hoje melhorou bastante essa resistência. Então hoje é muito raro, eu pego 2 pacientes por ano que tem alguma resistência ainda em fazer o toque. É um exame indolor. Eu costumo dizer para meus pacientes, doutor, não tem que fazer mesmo. Eu digo, você vai para o cardiologista, ele vai examinar seu coração, vai para o otorrino, vai examinar seu ouvido. Então eu preciso examinar sua próstata, faz parte do exame físico, né? Então faz parte do exame físico. Isso aí, hoje em dia a gente conseguiu realmente conscientizar que ele já chega. É comum, inclusive, chegar um paciente que estava com outro urologista, que o outro urologista nunca tinha feito o toque. E aí ele vem com essa intenção. Então é importante essa conscientização da população. Exame rápido, totalmente indolor. Tá certo. E eu quero saber dos nossos ouvintes, o que você tem dúvida sobre o câncer de próstata, hein? Fala pra gente, pode mandar pelo nosso WhatsApp, 991478520 é o número do nosso WhatsApp, para você participar aqui do consultório. Eu vou precisar fazer uma rápida pausa, mas a gente volta já já, conversando mais com Vitória, com o doutor Antônio e com você que está nos ouvindo. 991478520. Eu vou para o intervalo e volto já. 3h28.
Rádio Jornal. Liderança absoluta. Rádio forte o tempo todo. Gente, hoje eu tenho um aviso importante. O Odontocap está selecionando pacientes para uma consulta de avaliação de implante dentário. Informações pelo telefone 3301-7830. Essa consulta de avaliação é necessária para saber se há indicação para implante. Ligue 3301-7830 e agende sua consulta. O implante é indicado para quem falta vários dentes ou para quem não tem nenhum dente. Alô, atenção, fala meus parceiros de estrada. Eu sou a Mudança e tô aqui rodando por todo o nosso Pernambuco, levando melhoria pra vida de muita gente. E vou te contar, vice, faz tempo que eu não vejo as pessoas com esse sentimento de otimismo. É só chegar no lugar que todo mundo já começa a gritar: olá, olha, a mudança tá chegando. E é verdade. Eu realmente tô rodando pra entregar muita coisa pros pernambucanos. Dar um trato daqueles nas pistas, deixar tudo um tapetão pra facilitar o acesso. Isso vai ser bom também pras pessoas que moram na região, porque vai gerar mais oportunidades de emprego pra eles. Isso é dignidade, meus amigos. Bem, vou continuar aqui a viagem porque ainda tem muita mudança pra entregar. Governo de Pernambuco, Estado de Mudança. Para tudo! Chegou a melhor oportunidade do ano para você começar sua graduação e ainda sair motorizado. Black November Uninasal. Graduação EAD digital ou ao vivo com mensalidades a partir de R$ 110,19. E você ainda concorre a bolsas integrais de graduação, um carro e uma moto zerinhos. Inscreva-se em uninasal.edu.br ou ligue 0800 281 9999. Corre que é só em novembro. Uninasal. Aprendizado que forma líderes. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. É pra se empolgar mesmo. 70% é o aumento no número de vagas de creche no Recife. Somando pré-escola e educação infantil, foram 6.500 novas vagas. O maior investimento da história da cidade. Pode continuar a contagem, criançada, que até ano que vem tem muito mais. Prefeitura do Recife. Tudo bom? Eu tô pensando em contratar um alarme aqui pra casa. Você tem algum pra me indicar? Se eu tenho algum pra indicar, claro. Verisuri, conhece? Ah, aquele que passa na rádio todo santo dia. Esse mesmo. Eles são bons, viu? O alarme funciona muito bem e minha família fica super tranquila. Olha, qualquer problema que aconteça, a Verisuri chama a polícia. Eita, agora virou garoto propaganda. Ligue 0300 50 50 280 ou acesse verisuri.com.br. Verisuri, protegemos o que realmente importa. Demorou pra cair a ficha, né? Foi questão de 3 dias até perder meu pai. Eu e minha família, a gente não acreditava na Covid. Acreditei na vacina, poderia ter salvo meu pai. Aos primeiros sintomas, use máscara e faça o teste. Em caso positivo, pessoas com mais de 65 anos e imunossuprimidas maiores de 18 anos terão tratamento antiviral gratuito pelo SUS. Procure uma unidade de saúde e informe-se. Vacina é vida. Vacina é para todos. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Rádio Jornal. Pernambuco falando para o mundo. De 27 a 30 de novembro, aproveite tudo pro seu negócio e para sua casa no Mix Mateus, Recife e Olinda. Flocão de milho gostosinho 400 gramas, 99 centavos. Café Melita 250 gramas, 6,99. Panetone Roma Nato Flop 300 gramas, 7,99. As melhores ofertas. Detergente P500 ml, 1,65. Kit shampoo mais condicionador Scala 325 ml, 10,90. Cliente Mateus Mais tem descontos exclusivos. Informe seu CPF no caixa e aproveite no Mix Mateus. Para consumir frutas e verduras, é essencial lavá-las antes. Com a água sanitária igual, você elimina 99,9% das bactérias. Não complica, explica. Água sanitária é igual. O resto é conversa fiada. Ei, tá sabendo que a matrícula de novos estudantes da rede estadual já começou? Só digo que tem novidades top. Muita mudança e pra melhor, vice. Para se inscrever, basta acessar matricularapida.pe.gov.br até o dia 26 de dezembro.
tudo fácil, pela internet sem nem sair de casa. Se liga que a matrícula de novos alunos da rede estadual tá on. Governo de Pernambuco, estado de mudança. Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você. Agora, 3h34. O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br. O consultório do Rádio Livre hoje está esclarecendo dúvidas, mitos e verdades sobre câncer de próstata com o doutor Antônio César Cruz, que é médico, urologista e professor da Faculdade de Medicina de Olinda, e com Vitória Falabretti, que é presidente da Liga Acadêmica de Urologia de Pernambuco da Faculdade de Medicina de Olinda. E já temos aqui ouvinte conosco, que é o Isaac, quem nos mandou um áudio. Vamos ouvir. Alô, Rádio Jornal. Eu gostaria, boa tarde, né? Eu gostaria de saber aí do doutor. Eu fiz meu PSA recentemente e deu normal. Eu não sei o percentual agora, mas o laboratório disse que estava normal. Só que eu tomo metformina, eu sou diabético, tomo metformina, e eu sinto borbulha, o intestino na altura da bexiga, o intestino só falta falar, aquele roncor de arrumação de intestino. Isso é normal? Doutor Antônio? Isaac, veja, não confundir o aparelho urinário com o aparelho digestório. Então, na verdade, essa borbulha que você sente aí está muito mais ligada ao aparelho digestório. Então, muitas vezes está relacionada à sua dieta, né, e à sua maneira de se alimentar, o que você ingere, etc. Muito mais do que qualquer outra alteração no aparelho urinário e no aparelho genital masculino, onde fica a próstata. Então, na verdade, isso aí não tem relação nenhuma com a próstata. O fato de você ter um PSA normal já é grande coisa, mas o ideal é procurar um urologista para fazer a avaliação também com toque retal. Gilzete está querendo saber, Vitória, onde o pai dela pode fazer o exame PSA e o exame retal também pelo SUS. Gilzete, você pode procurar o posto de saúde mais próximo da sua residência, né? Onde você é assegurada. E aí o médico generalista, ele pode sim atender o seu pai, solicitar esses exames. E se ele vê necessidade, ele pode encaminhar o seu pai a um urologista, que é o especialista na área. Mas, a princípio, procure um posto de saúde próximo à sua residência, próximo à residência do seu pai, onde ele será atendido inicialmente. Agora a gente tem um áudio aqui do nosso ouvinte Fernando. Vamos ouvir o que ele pergunta. Boa tarde, Rádio Jornal do Comércio. Fernando de Paudalho. Eu tenho 65 anos, faço todo ano exame de próstata, mas só no PSA ou na sonografia. Nunca fiz no toque. E aí, doutor, tem que fazer o toque, né? Para ter mais precisão, não é verdade? Doutor Antônio. Isso. É o que a gente falou, né? Se você tem uma chance de ser diagnosticado com câncer de próstata, você faz só o PSA. Se você faz só o toque, essa chance também existe, mas é bem menor. Agora, se você faz o toque e o PSA, vai aumentar a chance desse diagnóstico, dessa suspeita, na verdade. Então, o ideal é que você faça os dois para poder a gente aumentar a chance de flagrar alguma suspeita de câncer de próstata. Fábio está perguntando, Vitória, qual o tamanho normal da próstata? Porque a gente falou da hiperplasia, ele disse assim, qual o tamanho normal da próstata e qual tamanho vocês consideram que existe já a hiperplasia, mesmo que seja benigna, né? A gente considera normal ali até 30 gramas. Isso a gente consegue identificar já com o próprio toque, né? A partir do tamanho da polpa digital, mas também pode ser feito uma ultrassom que vai dizer ali o tamanho certinho. Mas a gente considera até 30 gramas. E os tratamentos também de outras patologias vão depender do peso dessa próstata. De outras doenças, perdão. Tá certo. Agora eu tenho aqui uma pergunta do Emanuel. Ele mandou uma mensagem, ele disse que mora em Tabatinga, tem 54 anos, e ele diz assim, olha, para eu fazer o PSA, a enfermeira falou que eu não posso ter relação, nem andar de bicicleta, nem caminhar, e eu queria saber se isso é verdade e por quê. Aí não é mito, não. Aí é verdade, né? É verdade. O que acontece é o seguinte, e assim como também não deve ter feito o toque retal nos últimos 2, 3 dias.
qualquer coisa que estimule lá a próstata, por exemplo, a ejaculação durante o ato sexual, o sêmen ele passa por dentro da próstata. Então ele está mexendo nos ácidos prostáticos, ele está passando próximo aos ácidos prostáticos, que são as glândulas, né, que estão dentro da próstata. E é exatamente onde o PSA está localizado. Então isso pode estimular a liberação do PSA para a corrente sanguínea. Então, na hora que ele vai fazer o exame de sangue, o PSA está lá porque ele fez um toque retal ou porque ele teve uma relação sexual. Então, o ideal é que realmente respeite esse tempo para a gente ter um PSA o mais real possível. Então, de 2 a 3 dias... 2 a 3 dias. Se guardando, vamos dizer assim, né, doutor? Isso. Bem, a gente está falando aqui nesse consultório de mitos e verdades. Eu recebi aqui a mensagem do Carlos André da Silva. Ele disse que está internado no Hospital do Câncer e escutando neste momento o consultório. Carlos, obrigada, viu, por você estar ouvindo a gente e mandado essa mensagem aqui. E ele está dizendo assim, maravilhoso o consultório. Por motivos de não levar a sério, fui diagnosticado com câncer de próstata, com um PSA de 1000, e eu tenho 46 anos. Então, trazendo aqui o exemplo dele, né, doutor? É aquela história que a gente falou, né, que não é verdade que só os homens idosos vão ter câncer de próstata, né? Então, é importante fazer a avaliação já desde o início. E para você, viu, Carlos André da Silva, que está lá no Hospital do Câncer, a gente deseja toda a recuperação, melhor recuperação para você, que você faça o tratamento, fique bom logo, se recupere, né? E a partir de agora já tem uma outra visão também. É importante essa declaração do Carlos, porque eu acho que abre a mente dos homens, né, doutor? A gente fala tanto que o homem, ele acha que é de ferro, eu digo que o homem acha que é de ferro, que nunca vai adoecer, que não procura o médico, muitas vezes assim, olha, se eu procurar, eu estou procurando, entre aspas, dizer aqui um ditado procurado, coisa para me coçar. E não é assim, né? A gente tem que procurar se cuidar, né, doutor? Tem dúvida. Existe uma estatística aí bem interessante que diz que dos homens que fazem avaliação de rotina da próstata, 60% fazem porque a mulher é quem vai estimular. É a mulher quem liga, quem marca. A mulher, a esposa, né? Uma companheira. Sim. Ou a companheira ou filha. Então, é a mulher que está dentro de casa que estimula quem... Cerca de 60%. Isso é um número muito importante. Veja que a Dilzete mandou aqui uma mensagem perguntando para o pai. Isso. Então, assim, para a gente ter isso. Mas, olha, não precisa que nenhuma companheira chegue para você e diga o que você vai fazer, não. Vá você mesmo, né? Tenha essa consciência. Porque você está se cuidando, está mostrando que você gosta de você mesmo. Deixa eu fazer o seguinte, vamos fazer mais uma pausa. Eu estou vendo aqui as mensagens que estão chegando. Não se preocupem, a gente vai responder tudo. Eu só vou fazer uma rápida pausa e a gente volta já já. 3h41. Música, esporte, notícia. Rádio Jornal. Rádio Forte. Gente, hoje eu tenho um aviso importante. O Odontocap está selecionando pacientes para uma consulta de avaliação de implante dentário. Informações pelo telefone 3301-7830. Essa consulta de avaliação é necessária para saber se há indicação para implante. Ligue 3301-7830 e agende sua consulta. O implante é indicado para quem falta vários dentes ou para quem não tem nenhum dente. Nem todo homem gosta de cerveja. Nem todo homem sabe jogar bola. Nem todo homem sabe trocar a resistência do chuveiro. Só existe uma coisa que é para todo homem, sem exceção: se conscientizar que o câncer de próstata pode matar. Mas, quando se descobre cedo, são grandes as chances de cura. Procure uma unidade de saúde. Converse com seu médico. Previna-se contra o câncer de próstata. Isso é coisa de homem. Governo de Pernambuco. Estado de mudança. Chegou o novo Iveco Daily Highnetic, o Daily com câmbio automático. Agora sua rotina pode contar com ainda mais conforto e tecnologia, com trocas de marcha inteligentes, novos modos de direção focados em economia e performance e toda a praticidade de dirigir com a carteira B. Porque o que já era bom ficou ainda melhor. Acesse o site iveco.com.br e saiba mais. No trânsito, a vida vem primeiro. Atenção! A verdadeira Black da construção está no ar. Tudo o que você precisa para construir ou reformar o seu lar com descontos imperdíveis.
mais. Confira! Ducha Zagonel Moment 4.400 watts branca por R$ 74,90. Massa corrida Mega O 20 quilos R$ 39,90. Cerâmica Porto Rico 42 por 42 Dallas cinza tipo C por R$ 16,90 à vista ou Pix. E o melhor, a cada R$ 300 em compras você ganha um cupom para concorrer a 10 caminhões de prêmios. É o Festão Black Veneza. Venha aproveitar. Compre nas nossas lojas, pelo site ou pelo Venezap 81999168685. Veneza, é bom demais ter você aqui. A parte mais difícil de uma mudança é o começo. Mas quando a gente começa a ver os resultados, isso traz uma vontade de não parar mais. A mudança está nas estradas, que estão cada vez mais seguras. Tá na vaga de creche do meu filho. Tá na polícia, que protege a vida da gente. A mudança tá no Hospital da Mulher, que vai chegar no Agreste. Fazia tempo que a gente queria ouvir tudo isso. É mudando que a vida melhora. Governo de Pernambuco, estado de mudança. Enquanto isso, no Polo Norte, eu andei refletindo. A melhor coisa do Natal não é uma coisa, é a transformação da gente. Por isso, enviei borboletas de luz, símbolo dessa transformação, para guiar você a um lugar especial. Sejam bem-vindos. Tacaruna, o reino fantástico do Natal. Chegou o Pitu Remix, a Ice da Pitu. Quer refrescar? Pitu Remix pra abalar. Pitu Remix, a Ice do seu ritmo. O ano inteiro geladinha na latinha, de janeiro a janeiro. Pra se jogar, Pitu Remix, bora arrasar. Com Pitu Remix, limão ou abacaxi com coco pra você. Gostosa e já vem pronta pra beber. Beba com moderação. Rádio Jornal. Pernambuco falando para o mundo. Prezado cliente Unimed Recife, acompanhe as suas autorizações de consulta, exames e procedimentos pelo nosso aplicativo Unimed Recife. Ative as notificações nas configurações do seu celular e se mantenha informado. Unimed Recife, cuidar de você, esse é o plano. Diretora Técnica Médica, Doutora Maria de Lourdes de Araújo, CRM 3367. Atenção para a chamada. De um lado, quem fez a escola funcionar. Do outro, quem faz a escola acontecer. Seu Will. Presente. Construí uma das 126 novas quadras. Alan. Presente. Eu jogo bola nessa quadra aí. Jeane. Presente. Pintei uma das 9 escolas novas. Professor Rodrigo. Presente. Eu ensino nessa escola. Esse é o Juntos pela Educação, o maior investimento em educação de todos os tempos. Governo de Pernambuco. Estado de mudança. Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você. Com Anne Barreto. 3h46. O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br. Consultório do Rádio Livre hoje, esclarecendo o que é mito e o que é verdade quando a gente fala sobre câncer de próstata. Nós estamos conversando com o médico urologista Dr. Antônio César Cruz. Também estamos conversando com Vitória Falabretti, ela que é presidente da Liga Acadêmica de Urologia de Pernambuco, da Faculdade de Medicina de Olinda. E nós temos aqui alguns ouvintes participando, muitos inclusive, mandando mensagens desde cedo. Tem um ouvinte chamado Luciano, que mandou uma pergunta aqui pra gente. Vamos ouvir. Boa tarde, Anne Barreto. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, doutor. Boa tarde, doutora. Eu tenho uma dúvida, aliás, uma pergunta. Por que a próstata cresce? Por qual razão ela cresce? O que causa esse crescimento? Vitória? Luciano, o homem ele tem um hormônio em grande quantidade no corpo, que a gente diz que é o hormônio do homem, que chama testosterona. Esse hormônio é responsável pelo crescimento da próstata. É ele quem faz a próstata crescer, tá certo? Então, tá respondido aqui para o Luciano. É normal crescer, né, doutor Antônio? É normal crescer, né? Por isso que quanto mais velho, maior a chance desse crescimento existir, porque
mais tempo essa próstata sofreu a ação da testosterona, como a Vitória falou. Agora, com relação a câncer de próstata, e a gente já esclareceu esse mito, que nem toda próstata crescida é câncer de próstata, mas existem perguntas assim, olha, quem tem uma vida sexual mais ativa tem menos chances de ter câncer de próstata. Isso é mito ou isso é verdade? Tem relação com vida sexual? Não, é mito? Não tem relação com vida sexual. Praticar muitas vezes atividade sexual, assim como poucas vezes, isso não vai fazer com que o homem tenha mais ou menos chance de ter câncer de próstata, assim também como com relação às infecções sexualmente transmissíveis. É muito comum um homem perguntar, eu tenho um histórico de infecção sexualmente transmissível, eu tive muito no passado, isso aumenta a minha chance de ter câncer de próstata? Não tem nenhuma relação. Jorge também mandou aqui um áudio pra gente, vamos ouvir o que ele pergunta. TV Jornal, boa tarde. Aqui é Jorge do IPSEP. É sobre o consultório, sobre o câncer de próstata. Veja só, eu já fiz, há 6 anos atrás, uma raspagem da próstata. Então, minha próstata passou, vamos dizer, de 55 para 42 gramas. Então, de lá para cá, eu venho acompanhando rigorosamente, fazendo PSA. PSA sempre dá normal. Só que quando faço a ultrassom, ela continua crescendo. Hoje ela está quase com 62 por aí. Aí eu fico tomando a medicação conforme indicação médica, mas há medicações de farmácia, né? Esses remédios químicos. Aí eu pergunto o seguinte, existe alguma medicação natural que não dê tanta reação para diminuir a próstata e evitar esses sintomas, que às vezes é jato fraco, às vezes é ardor na urina, ou seja, esses sintomas normais, quem tem hiperplasia prostática. Aí eu pergunto, existe alguma medicação natural que se possa usar, sem ser o fármaco, né? Remédio de farmácia? Muito obrigado, aguardo aí a resposta de vocês. Olá, seu Jorge. Veja, isso que está acontecendo com a sua próstata é comum, tá? Você fez uma raspagem, ela diminuiu de tamanho e ela volta a crescer, porque a sua próstata continua lá e continua sofrendo a ação da testosterona que a gente falou há pouco. Então, ela volta a crescer. Diferente da cirurgia, por exemplo, para câncer de próstata, que a gente retira a próstata por completo. Mas a cirurgia, a raspagem que você se refere, é simplesmente para melhorar o seu fluxo urinário. Isso se faz para a hiperplasia prostática benigna, o aumento dela. Então, é normal ela voltar a crescer. E, às vezes, quando ela volta a crescer, o paciente, mesmo ela crescendo, o paciente não sente nada. Ele continua urinando bem depois da raspagem, não tem nenhuma queixa. Então, nesses casos, não precisa nem tomar remédio, não precisa nem fazer tratamento mais. Tá? Agora, se ela volta a crescer e causa sintomas normalmente, a gente tem que realmente iniciar um tratamento clínico, né? Isso com medicações, essas na verdade, essas medicações químicas que você se refere. Do ponto de vista de medicação natural, não existe assim comprovação científica de nenhum fitoterápico ter ação no que diz respeito à redução do volume de próstata. É muito comum aí o paciente perguntar chá disso, chá de outra coisa, de várias plantas aí. Na verdade, não existe comprovação científica. Respondido, então. Agora o João também mandou uma mensagem, viu, Vitória? Ele perguntou o seguinte, se uma ardência no canal urinário pode ter a ver com algum problema na próstata. Ele não falou de câncer, mas assim, tem a ver com algum problema na próstata? Entendi. João, primeiro, você deve procurar, né, um médico, pode ser no seu postinho de saúde, para que a gente descarte, em primeiro lugar, infecção urinária e infecções sexualmente transmitíveis. Essas alterações, elas costumam cursar com mais facilidade, ou seja, em maior vezes, com essa ardência miccional. Agora, assim, observe se é realmente uma ardência ou se o senhor está fazendo muita força para urinar. Se o senhor estiver fazendo muita força para urinar, já é outra história. Aí a gente já fala sobre hesitância, que aí já diz um pouco mais sobre próstata. Tá certo, seu João, siga aí o conselho, né, a recomendação da Vitória. Agora a gente tem o Josafá também, que mandou um áudio para o nosso WhatsApp. Vamos ouvir. Boa tarde, Rádio Jornal. Boa tarde a todos. Doutor, eu fiz o PSA essa semana passada. Me falaram que está normal, só que eu tenho uma dificuldade danada para urinar. E urino muitas vezes ao dia e à noite nem se fala, é uma agonia danada. Meu nome é Josafá, moro em Belo Jardim. Eu vou no banheiro, é aquela sensação, eu urino
Aí vou tomar banho. Quando estou tomando banho, começo a querer urinar novamente. E fica como feito um chuveiro. E eu me esforço muito para urinar, muitas vezes. Vitória? Pois não. Os sintomas que o senhor está se referindo, eles são mais encontrados na hiperplasia prostática benigna, que é o aumento da próstata, certo? Então, novamente, procure um profissional especialista, porque o PSA não obrigatoriamente ele vai alterar, mas às vezes com o toque a gente já consegue identificar o aumento que vai justificar esses sintomas. E o que eu venho percebendo muito nas perguntas dos nossos ouvintes, eu estou achando que é uma dúvida geral, doutor Antônio, é assim, o PSA deu normal, será que está tudo normal mesmo? Né? Veja, o seu Josafá disse isso, outros ouvintes disseram ao longo do consultório, né? Meu PSA deu normal. Mas eu continuo sentindo algumas coisas. Será que isso é câncer de próstata? Tem que também acreditar no resultado do exame, né? Na verdade é porque a gente tem que botar na cabeça que são duas doenças diferentes. Um é o aumento benigno. Esse pode, e na grande maioria das vezes, não altera o PSA. E é quando vai apresentar sintoma. Né? Então, a outra doença é o câncer de próstata. O câncer de próstata é o oposto. Não dá sintomas no início e o PSA aumenta. Então, o fato do PSA estar normal não significa que ele não tem doença na próstata. Ele pode ter uma doença na próstata, mas uma doença benigna. Aí tem que investigar o que é que ele tem na próstata. Isso, não ficar assim, olha, é câncer, é câncer, é câncer. Não. Tem até uma pergunta aqui, ó, do nosso ouvinte, o Sebastião. Sebastião mandou uma pergunta dizendo que está acompanhando aqui o consultório. Disse que tem 66 anos, fez o exame de PSA esta semana. O exame mostrou que ele está com 6,8 o PSA dele. Aí disse assim, será que eu já estou com câncer de próstata? Não dá para dizer. O seu PSA, para a gente avaliar o PSA, não é uma avaliação isolada. Eu preciso saber, por exemplo, sua idade eu já sei, mas eu preciso saber o tamanho da sua próstata. Porque quanto maior a próstata, eu já falei aqui que o PSA ele está dentro da célula prostática. Então, quanto maior a próstata, maior o PSA. Então, o PSA ele aumenta não só com câncer. Ele pode aumentar com a infecção da próstata, ele pode aumentar com a hiperplasia prostática, com o aumento benigno da próstata. Então é importante a gente saber o tamanho da sua próstata, se você não tem uma prostatite, uma infecção na próstata, quanto foi o seu PSA o ano passado, quanto foi há 2 anos atrás. Isso a gente chama de velocidade do PSA, quanto esse PSA está crescendo anualmente. Então, pontualmente, meu PSA é tal, não dá para a gente dizer se tem uma suspeita maior ou menor de câncer de próstata, precisa fazer uma avaliação mais detalhada. A princípio é um PSA alterado, mas para ele pode ser que não seja, ele precisa de uma avaliação urológica. Por isso que é difícil a gente dizer assim, olha, deu isso e é isso aqui. Não, precisa fazer essa avaliação toda, como o doutor colocou. Só para a gente finalizar, porque também chegou essa pergunta aqui, câncer de próstata. Quando você tem o câncer de próstata, que faz o tratamento, se precisar da cirurgia, enfim, pode afetar a vida sexual do homem? Pode. É uma pergunta que é muito comum. Na verdade, quando a gente dá o diagnóstico de câncer de próstata, se ele for localizado, um câncer que está só ali na próstata, ele não se espalhou, né, não foi para outros órgãos, a gente vai oferecer cura para o paciente. O que mais dá chance de cura é a cirurgia. E essa cirurgia é o que pode mexer com a ereção, com a vida sexual do homem, porque os nervos da ereção eles passam grudados, coladinhos ali na próstata. Então, na hora da cirurgia, na hora de tirar a próstata inteira, esses nervos podem ser seccionados e o paciente ter problema de ereção. Isso melhorou muito recentemente depois da cirurgia minimamente invasiva, que a gente chama. É diferente daquela cirurgia que fazia aqueles cortes grandes para tirar a próstata, que o cirurgião botava a mão lá, botava a tesoura grosseira para cortar, então a chance de ficar impotente era muito maior. Depois surgiu a cirurgia por vídeo, laparoscopia, que diminuiu mais essa chance, mas ainda assim deixava muita sequela. E, mais recentemente, a cirurgia robótica. A cirurgia robótica, isso aí está muito mais que provado, que é a que menos dá esse tipo de sequela, porque são pinças mais delicadas, com movimentos mais finos, que tendem a oferecer uma maior preservação, ou seja, não seccionar esses nervos da ereção. Então é o que hoje em dia dá menos sequelas, tanto da potência, né, da questão sexual, quanto da incontinência, que é ficar se molhando, perdendo urina. Tá certo, doutor Antônio, muito obrigada por esse consultório de hoje. A gente conseguiu responder muitas dúvidas aqui, ainda ficaram algumas pessoas, mas eu agradeço demais a sua participação com tanta orientação e que fica aqui a mensagem para todo mundo: se cuidem,
vão no médico, façam os exames, porque vocês podem não ter nada, podem ter também, e quão antes vocês descobrirem melhor e mais chances de cura. Obrigada, doutor Antônio. Nada, estou sempre à disposição, é sempre bem importante a gente estar esclarecendo isso para a população, é sempre um prazer estar aqui. Prazer todo nosso recebê-lo. Muito bom poder conversar com o senhor mais uma vez. Vitória, eu queria agradecer muito a sua participação, queria que você deixasse para a gente aqui também o telefone da clínica lá, da Faculdade de Medicina de Olinda. Ajuda a gente aqui com esse telefone, para quem quiser, gente, porque a Faculdade de Medicina de Olinda tem um telefone, tem uma clínica, Exato. né? Que vocês atendem as pessoas, não é isso, Vitória? A gente tem uma clínica na faculdade, tem diversas especialidades, né? Estão abertas ao público, não tem custo. Precisa, para algumas especialidades, de um encaminhamento, né? Do seu médico do postinho, mas é aberto e fiquem à vontade para procurar o nosso serviço. É de grande importância para a gente também como aluno, porque a gente aprende com vocês, dá um retorno bem bacana. E eu vou pegar aqui só em um instante o número para que vocês possam entrar em Isso. contato e até mesmo ver se é a especialidade que vocês têm interesse, né? Então, fala pra gente, Vitória, o número. O número é 81 33 88 77 77. Facinho, 3388-7777. Obrigada, viu, Vitória, por Eu que esse agradeço pela consultório. oportunidade. A gente agradece também. Bem, quero agradecer a todos os nossos ouvintes. O consultório do Rádio Livre está chegando ao fim por hoje, o Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido. No apoio, Valmelo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho. Vocês ficam agora com o Balanço de Notícias e Tiago Raposo. Uma ótima tarde, boa semana para todo mundo. Amanhã a gente se encontra. O consultório do Rádio Livre. Oferecimento Odontocap, referência em implante dentário, prótese e odontologia estética. Fone 3301-7830. Produtos Igual, não complica, explica. Água sanitária é igual, o resto é conversa fiada.